defesa da democracia, e a presença de algumas pessoas em especial é mais do que simbólica dessa perspectiva, né? Já dizia o poeta do barroco conceptista português, que pelo que fizeram são de condenar muitos, pelo que não fizeram todos. A omissão é o pecado que se faz não fazendo. Nós não nos omitiremos. A advocacia não vai se calar e vai com certeza conduzir, se Deus quiser, muito em breve, o Fernando Haddad à presidência da República para o restabelecimento pleno da democracia. Compor a mesa, então, pedir por gentileza para que o Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, ex-ministro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, da gestão de Fernando Henrique Cardoso e presidente da Comissão Internacional de Investigação sobre a Síria, da ONU, nos dê a honra de, por favor, sentar à mesa. Pedir também a gentileza de um grande advogado que nos honra e alegra com a sua presença, Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, presidente da OAB, saudoso presidente dos anos de 87 a 91, uma figura histórica para a advocacia. Também, igualmente, com muita alegria, o nosso queridíssimo Belisário dos Santos Júnior, advogado membro da Comissão de Constituição, Justiça e Paz, uma referência na luta por direitos humanos, uma voz sempre muito corajosa. Nosso queridíssimo Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso Cacai, tem feito um trabalho incrível, denunciando o arbítrio e o abuso. Nosso querido presidente do Instituto de Direito ao Direito de Defesa, queridíssimo Fábio Tufik, jovem, brilhante criminalista. Nossa queridíssima Dora Cavalcante, grande referência na advocacia criminal. Cadê a Dora? Presidente também do Conselho do Instituto de Direito ao Direito de Defesa. Tem um trabalho muito bonito. Nosso querido professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Nosso professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, seguramente um dos maiores juristas do mundo, nos alegra muito com a sua presença. Também, tem mais uma cadeira aqui? Professora Silvia Pimentel, que daqui a pouco vai nos representar a todos na entrega do manifesto da leitura, uma grande referência na luta pelos direitos humanos, professora querida da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também. A nossa presidenta Gleise vai compor a mesa ali também. E pedir agora... por gentileza, para que a gente também receba com muito carinho o nosso queridíssimo advogado, que é uma referência também na luta pelos direitos humanos, uma voz sempre corajosa, nunca se omitiu, é um orgulho para toda a classe, o professor, né, de todos nós, Zé Carlos Dias, ex-ministro da Justiça. É realmente uma honra enorme poder compor, enfim, essa mesa com figuras tão representativas na construção desse movimento de defesa da democracia. Então nós vamos iniciar, vou pedir à professora Silvia Pimentel que faça a leitura do manifesto, que reúne até o presente momento, não foi aberto ainda, mais de 1.500 juristas. Por favor, professora, empreste a sua credibilidade. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia. É uma honra estar aqui. Bom dia, Haddad. Bom dia. Até lá. Manifesto de Juristas pela Virada Democrática. Da Frente Ampla de Cidadãs e Cidadãos pela Democracia. Sim, todas e todos com vontade. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King.
A história ensina que a dinâmica dos povos surpreende. Embora a tônica da história da humanidade tenha sido a guerra, há também momentos de união em torno de temas civilizatórios. De união em torno de valores e compromissos que transcendem interesses individuais, corporativos e partidários. Hoje, no Brasil, este é um desses momentos. Importa iniciarmos imediatamente a construção de uma ação conjunta para alcançarmos uma verdadeira virada democrática no segundo turno da corrida eleitoral à presidência da República. Reconhecemos o valor das enormes diferenças que permeiam o nosso Brasil, plural e continental. Contudo, reconhecemos que a liberdade e a diversidade de ser, de pensar e de crer são riquezas a serem preservadas e que nos movem na busca de denominadores comuns. O que buscamos é alertar o povo brasileiro sobre a importância do seu voto. O voto bem pensado é racional e crítico, jamais impulsivo e raivoso. Na luta democrática, não há inimigos e sim adversários. Somente o diálogo construtivo e plural criará condições efetivas para a concretização dos direitos sociais e econômicos das brasileiras e dos brasileiros. Neste momento difícil da história do Brasil, nós, de todos os credos, raças, etnias, profissões, filiações políticas, orientações sexuais e identidades de gênero, damos-nos as mãos para pedir paz e, mais do que tudo, a preservação da democracia. Importa refletir para saber o que de fato queremos para o futuro do nosso país. Rejeitamos o rancor e a divisão entre os brasileiros. Temos a mais democrática Constituição do mundo, que preceitua que nosso Brasil é uma república, que visa erradicar a pobreza e fazer a justiça social, inclusive através da inclusão das minorias. Reduzir as desigualdades regionais, incentivar a cultura e promover a solidariedade. Este é o nosso desejo neste momento de crise. O respeito às leis, às instituições democráticas, à Constituição e à democracia. Por essas razões, nós, juristas e demais profissionais subscritores do presente manifesto, somos defensores da democracia e radicalmente contrários a qualquer tipo de violência, seja física, simbólica, moral, usada como ferramenta de repressão e opiniões contrárias. Declaramos apoio ao candidato à presidência da República, Fernando Haddad, independente de nossas eventuais diferenças programáticas partidárias, ou mesmo independentemente de nos reservarmos o direito de um apoio crítico e construtivo ao seu governo. Haddad é o único candidato em condições de garantir a continuidade do regime democrático e dos direitos que lhe são inerentes em um ambiente de paz, de tolerância e da garantia das liberdades públicas.
Eu gostaria de dizer que a minha fala é como jurista e como feminista. E aqui estou, inclusive... Não vou poder, por óbvio, citar o nome de lideranças feministas muito relevantes em nosso país. Eu as tenho todas aqui para somar ao nosso manifesto. Eu gostaria apenas de mencionar que estou em muito pelo consórcio de ONGs que elaborou a Lei Maria da Penha. E nisto estou com Leila Linhares Bastet. Estou com um grupo muito grande de mulheres feministas que realmente estão aqui conosco hoje. Até lá. Muito obrigado. Queria chamar, por favor, 3 colegas para fazer a entrega simbólica do nosso manifesto. Bruno, grande criminalista, Gabriela Araújo e Fabiano. Aproveitar. Vamos fazer a foto, vira aqui, ó. Vamos posar para uma foto, por gentileza. Aproveitar e nessas figuras muito queridas, agradecer a todos que estão participando da construção desse grande movimento em defesa da democracia. Então, vou pedir por gentileza para que faça uso da palavra agora nosso queridíssimo Dr. Belisário dos Santos Júnior. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu já vi essa cena. Não é o que vocês pensam. Não fui em eleição. Eu olho para Zé Carlos, eu olho para Cacá, eu olho para Maris e já vi essa tribuna de defesa. Já vi essa tribuna de defesa na Justiça Militar. Já vi essa tribuna de defesa no momento em que, quando vínhamos para a Justiça Militar, havia notícias de mortes, desaparecidos, de tortura. A notícia não vinha diretamente, ela vinha indiretamente. Ela vinha por telefonemas, ela vinha por pessoas que nos faziam chegar. Mas esse tempo não vai voltar. Nós viemos aqui hoje, todos nós, e numa campanha eleitoral, seria normal dizer o que nos separa, o que nos diferencia. Mas a nossa generosidade hoje é para dizer o que nos une. A nossa generosidade hoje é para dizer aquilo que nos liga e que nos faz pensar juntos, com partidos, com talvez até ideologias diferentes. Nós estamos aqui juntos porque algo nos move. E o que nos move é o amor pela democracia, é a necessidade de resistir à intolerância, é a necessidade de apoiar o candidato que, para nós, é o candidato que vai seguir o Brasil por um caminho da Constituição. Eu não falo nem da democracia, eu falo pelo caminho da Constituição. O discurso do ódio, ele é ruim como discurso. Ele chama a intolerância, ele chama a incompreensão, ele chama ao desespero, mas pior, o discurso do ódio move as ações de intolerância, as ações de desespero e move a ação violenta. É por isso, é pelos efeitos do discurso do ódio que ele não pode ser aceito.
Nós viemos aqui apresentar um discurso da concórdia, da paz, da democracia, mas ao mesmo tempo, com um olho na eleição, esperamos que você seja o candidato eleito, mas temos um olho também no dia seguinte. Nós temos um olho no dia que pode ser que exija resistência, em nome desses mesmos valores. E uma coisa boa, nós vamos estar juntos nesse dia também. Nós vamos estar juntos. Como disse um poeta brasileiro, Jair Campos, claro, ele disse isso no exílio no Chile, na época de chumbo, na época que se disse que não existe, na época que houve a tortura, as mortes, as execuções extrajudiciais e tantas outras coisas, a violência contra a Constituição, que hoje se diz que não houve, mas houve. Jair Campos diz o seguinte: se em fainas diferentes eu tiver que aplicar o meu braço prevenido, mais serviço houver, será servido. Um abraço a todos. Muito obrigado. Anunciar também as presenças do nosso querido professor Toron, professora Beatriz Vargas, anunciar também a assinatura importante do professor Cândido Antônio Mendes de Almeida, professora Carol Bronner, Celso Amorim, Flávia Piovesan, professor Geraldo Prado, professor Gilberto Bercovitch, e passar agora a palavra para o Dr. Paulo Sérgio. Bom dia. Eu creio que tudo que eu podia falar, o Belisário falou, mas eu só vou fazer duas observações. Eu sigo as eleições presidenciais desde o tempo do Eduardo Gomes e Getúlio. A minha avó apoiava o Getúlio, meu pai apoiava o Eduardo Gomes. Desde então, e depois eu tive que seguir outras campanhas por profissão, eu jamais vi nenhum candidato endossado por uma das mais antigas organizações racistas do mundo, que é a Ku Klux Klan. Para mim, esse apoio de uma organização que é contra as mulheres devem voltar à sua casa, que é contra os direitos humanos, que é a favor da discriminação contra os negros, contra os estrangeiros. Todas essas bandeiras estão no programa do outro candidato. Eu acho que o Belisário, segundo ponto, é que o Belisário disse isso aqui muito bem, a candidatura do companheiro Haddad não é a candidatura de só um partido. Ele hoje reflete a defesa da constitucionalidade de 88, que está sendo ameaçada por uma candidatura de extrema-direita. E me surpreende muito que o mundo inteiro, mesmo o mundo liberal, tem uma unanimidade considerando esse outro como candidato da extrema-direita. Mas no Brasil, há correntes de opinião e de mídia que acham que são duas candidaturas normais. Não são a única candidatura capaz de defender a democracia e o legado da Constituição de 88 é o Haddad. É isso aí. Muito obrigado. Anunciar também, com bastante alegria, a presença do combatível companheiro Walter Uso, grande advogado, grande referência na luta dos direitos humanos. Agradecer também a presença da presidência, né, atual e a que está passando, enfim, o bastão, do Sindicato dos Advogados de São Paulo, Fábio Gaspar e Aldimar Assis. Muito obrigado pela presença sempre corajosa. O sindicato tem feito um trabalho incrível. Nosso querido Luiz Carlos Moro, nosso Moro do Bem, que é secretário-geral, enfim, da Associação Internacional de Juristas. Pedir, por gentileza, a presença aqui na mesa da querida colega Magda Bialski, que é desembargadora aposentada e que está aqui também representando a CESIT e a Unicamp, vai sentar aqui conosco, aqui ao lado. Grande lutadora.
Também a presença importante do querido colega Léo Isaac, que veio das Minas Gerais para prestar seu brinde. E vou passar então a palavra agora para a nossa querida colega Dora. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente. Estamos aqui, eu fico emocionada, porque é uma situação muito difícil e acho que para nós mulheres, e eu que sou uma mulher nascida em berço esplêndido, tive todas as oportunidades, uma família carinhosa, o direito à educação, escolhi a carreira que eu amo, que eu quis seguir, com exemplos, com quem eu aprendi tanto nessa vida, e nesse momento é impossível imaginar uma mulher que vá depositar o voto e não seja no candidato Haddad. Eu queria cumprimentar a senhora, professora, e eu queria dizer que realmente, nessa eleição, nessa reta final, as mulheres que se uniram no movimento Ele Não foram às ruas e aí foram novamente taxadas com um viés discriminatório, de desrespeito, de humilhação, porque estavam vestidas desta ou daquela forma, porque deveriam ter se manifestado nessa ou naquela posição, se eram mulheres de mãos dadas, se beijando, de peito de fora. Nada daquilo vai calar a mulher em sua independência. A mulher que tem a sua carreira. As mulheres que são mães, são avós, aquelas que não têm filhos, todas as mulheres que exercem a cidadania e que precisam viver num país que, não obstante todas as dificuldades, todas as desigualdades que têm que ser enfrentadas seguidamente no Brasil, as mulheres estão aqui para participar de uma sociedade solidária, humana, de amor ao próximo, de tolerância, né? Cientes da sua obrigação de contribuir para minimizar as mazelas da sociedade brasileira, com um exemplo de união, né? Realmente de inclusão e de respeito pelo próximo e pela diversidade das pessoas nesse nosso Brasil. E até lá, presidente. Agradecer também o doutor Fernando Proença, que nos brilha aqui com a sua presença, de outra comunidade não jurídica, né? Da área da saúde. Muito obrigado pela sua presença, muito importante. Nós estamos com vários nomes que assinaram o manifesto: Fábio Delmanto, enfim, Juliano Breda, que estava aqui conosco, Juarez Tavares, José Roberto Batóquio, João Paulo Sepúlveda Pertence, Marina Dias, Luiz Eduardo Grihal, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, um grande advogado que nos honra sempre com seu exemplo, que não pôde vir, mas deixou um abraço também para o Fernando, que está compondo esse movimento de defesa da democracia. Vou pedir também, por favor, para o Eliseu, que foi nosso secretário aqui em São Paulo, que também fique aqui perto da gente. Eliseu Soares, por favor. Eu já tinha te chamado, desculpa, muito obrigado aí pela presença. E passar então agora a palavra para... Só um minutinho. Passar a palavra para o nosso querido Cacai. Num momento como esse, eu vendo o Zé Carlos aqui, o Sérgio, o Belisário e tantos outros, eu me lembro de Hemingway, quando ele ensinou que mais importante às vezes do que a guerra é saber quem está do seu lado na trincheira. Eu acho que nós estamos do lado certo. Uma coisa nós temos que reconhecer no nosso adversário: ele se assume, ele se diz terrorista, ele se diz fascista, ele é contra a mulher, ele é contra qualquer direito, ele é a favor da tortura, e ele assume isso. O que resta à sociedade agora é fazer uma opção. Não há que se falar em antipetismo, que é falso. As pessoas têm que assumir que quem vota nele está assumindo esse lado dele. Nós temos que cobrar dos nossos que nós nos relacionamos essa postura. Eu não tenho nenhuma dúvida de que fazemos aqui, nesse momento, Zé Carlos, uma opção apartidária, acima dos partidos.
O nosso partido hoje é a Constituição Federal. Quando eu era estudante de Direito, fui presidente do centro acadêmico, eu julgava que ser revolucionário era avançar sempre, inclusive contra a Constituição. Agora, da tribuna do Supremo Tribunal Federal, do plenário, eu disse que ser revolucionário é cumprir a Constituição. Esse é o momento da verdade. Nós não temos outra opção. Infelizmente, queríamos ter, mas não temos. Muitos de nós está tendo uma oportunidade única, seja ele de esquerda ou não. O nosso partido é o humanismo, Haddad. O nosso partido é resgatar a verdade que nós podemos viver num mundo humanitário, sim. É impressionante quando nós vemos os jornais lá fora, todos, até a Marine Le Pen, foi contrária a esse absurdo que se abate sobre o país. Mas nós vamos ganhar. Nós temos que fazer um enfrentamento. Esse enfrentamento, inclusive, tem que ser feito dentro do Poder Judiciário. Hoje, a Folha de São Paulo lança uma matéria impressionante. Empresas estão financiando através do WhatsApp, através do sistema absolutamente ilegal, e nós temos que ir sim ao TSE. Nós não queremos ganhar no tapetão, não é isso, mas é necessário que nós recorramos às instituições que estão postas. Eu tenho que reconhecer que o governo anterior do presidente Lula fez um grande benefício para esse país, que foi apoiar as instituições, apoiar a Procuradoria da República, apoiar a Polícia Federal. Isso faz com que nós estejamos hoje num outro patamar civilizatório. Não podemos voltar atrás. Esse momento punitivo pelo qual passa o país, momento punitivo que nós, advogados criminais, sentimos na pele com a criminalização da política, a criminalização da advocacia criminal. Nós não podemos deixar que criminalize a sociedade como um todo. Nós não podemos deixar que criminalize o negro, a mulher, o desvalido, aquele que não tem voz na sociedade de hoje. Nossa esperança é que, ao apoiar o Haddad, nós tenhamos de volta um curso normal no país. Não queremos mais do que isso. A manutenção dos direitos democráticos, a manutenção da Constituição da República. Precisamos hoje, nós advogados, bater as portas do TSE. Não pensamos em impugnar a candidatura e não queremos isso, queremos ganhar nas urnas. Mas é necessário que nós mostremos a força do que está por trás. O que está sendo feito, na verdade, porque nós praticamente não conhecíamos ninguém que assumisse o fascismo. Hoje o fascismo está na rua através da violência. Eles se orgulham de ser aquilo que o candidato diz que é. Nós, então, temos esse compromisso. É um compromisso com a Constituição, um compromisso com a verdade, e nós temos que ter cara e lado. Por isso, Haddad, eu espero que dentro de muito pouco tempo nós possamos mostrar para o mundo que o Brasil continua existindo, que nós não vamos voltar e acordar em 64. Não é possível que nós tenhamos essa perspectiva. Por isso, temos que acreditar, temos que trabalhar, cada um, independentemente de partido, com a Constituição e com a possibilidade de voltar a ser feliz. Também assinaram o manifesto o querido colega Nilo Batista, Técio Lins e Silva, Walter Uso, Veida Zancaner, Pier Paolo Bottini, Roberto Paraíba, Pedro Dalari, Miguel Pereira Neto, e aos poucos nós vamos passando os outros nomes, que são muitos. Que bom, né? Quero passar a palavra agora ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Meus prezados amigos, serei breve, até porque para defender a verdade não é preciso muito. Para defender a falsidade é que é preciso muito, e muito, e muito, que é o que eles têm feito. Mas nós não precisamos, nós temos como o nosso representante, aquele que vai assumir a presidência do Brasil, um homem muito especial, um professor para começar. Eu nunca imaginei que chegaria o dia
em que eu iria assistir o confronto entre o progresso, a civilização e o atraso. Nunca imaginei isso, nunca. Nos meus 80 anos de vida, nunca me passou pela cabeça que pudéssemos chegar a esse ponto. Mas chegou. E já que chegou, vamos enfrentá-lo como temos que enfrentar todas as adversidades da vida. Esta é uma adversidade. Um homem como Haddad, um exemplo que poderia ser motivo de orgulho para todos nós, termos como candidato este homem que está aqui, e, no entanto, nós encontramos na outra trincheira um indivíduo que representa o atraso, a volta alguns séculos atrás de civilização. Mas a história não para. Ela pode, quando muito, ter altos e baixos, idas e vindas, mas ela nunca vai para trás. Nunca, nunca. É só olhar a história para ver que nós sempre vamos para frente. E é nessa confiança de que a história sempre vai para frente que nós vamos sufragar com grande alegria o nome de um homem extraordinário, de um professor, de um indivíduo equilibradíssimo, um modelo de conduta, que vai ser o nosso futuro presidente, o Haddad. Muito obrigado, professor. Agradecer também a presença da colega Valesca Martins, muito obrigado. Aos parlamentares Eduardo Suplicy, aos nossos queridos Paulo Teixeira, grande Rui Falcão, obrigado também pela sua presença. Queridíssimo Emílio, um dos coordenadores da campanha, obrigado pela presença também, muito importante. E vou pedir agora para que a Angelita Rosa, em nome da Associação Brasileira de Juristas por Democracia, que veio do Rio Grande do Sul, te agradecer pela gentileza, foram poucas horas, né, de organização desse evento. Por favor, que faça a leitura desse curto manifesto da BJD. Bom dia a todos e todas. Em nome do nosso candidato a presidente, Fernando Haddad, cumprimento toda a mesa aqui presente. E a BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, dirigindo-se à sociedade brasileira e à comunidade jurídica em geral, aponta compromissos que devem ser assumidos pelos candidatos e candidatas à presidência e vice-presidência da República, considerados como indispensáveis para a defesa e fortalecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil, para a busca de um país plural e mais igual e para a retomada de direitos na sociedade brasileira. Então, segue aqui um rol desses compromissos que entendemos adequados. Entendemos também que, neste segundo turno, a candidatura que preza e representa a democracia é a de Fernando Haddad. Muito obrigada. Mostra pra gente aqui para fotografar. Obrigado. Obrigado, agradecer mais uma vez também a presença de Maria Jamile José, grande advogada, Cristiano Marona, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que está aqui conosco também, uma entidade muito representativa, Haroldo Camilo Filho, Cleiton Leite Coutinho também, Atom Fon Filho, muito obrigado pela sua presença, que também nos honra muito, o Hugo, vice-presidente do Instituto Direito ao Direito de Defesa, e passar agora a palavra a um querido advogado, muito combativo, corajoso, né, nos dias de hoje, sobretudo. Todo mundo provavelmente deve ter aberto um dos grandes jornais de circulação e deve ter se deparado com aquilo que a gente já sabia, né? Não só intuía, mas a gente já sabia, né? Poder econômico, uma verdadeira organização criminosa se formando para criar assimetria concorrencial nesse pleito, com divulgação de fake news, estruturando 1.500 grupos de WhatsApp, divulgando mentiras. Nós temos que ser muito firmes, estamos construindo inclusive um movimento de resistência e também de ataque, né, a esse grupo que, enfim, se organizou em torno da candidatura antidemocrática do Bolsonaro. E vou chamar então para fazer uso da palavra o nosso querido presidente do Instituto de Direito de Defesa, professor Fábio Tufik. Bom dia a todos e todas, candidato Haddad. Eu, como está correto agora é colocar um lugar de fala, eu vou me colocar um lugar de fala. Eu falo em nome de uma advocacia, não sei mais se é jovem ou de meia idade, mas talvez jovem. Eu falo em nome dos
movimentos sociais. Me arrogo aqui, Marina, o direito de falar em nome dos movimentos sociais, porque presido uma entidade que é meio anfíbia, é meio de advogados, mas é ONG e está imersa no mundo dos movimentos sociais, da defesa dos direitos humanos e de tudo mais. E falo também na condição, algo que eu nunca imaginei que em público faria, falo também na condição de judeu. E falo na condição de judeu porque diz uma célebre frase que a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. E o que se tem visto nos últimos meses, que é coisa dos progressistas americanos. Nós vimos no jornal, no sábado agora, um representante da monarquia usar algo que eu nunca... José Carlos Dias, uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse ver, alguém usar a palavra progressista de forma negativa. Eu, quando li o título, estava escrito, é o início do fim do progressismo. Eu falei, bom, então deve ser um artigo contrário e na defesa de tudo que a gente acredita. Não, era comemorando o fim do progressismo. Eu fiquei chocado. Então, o que nós temos visto, e hoje os jornais mostram, é que há uma desconstrução por ignorância da história do país, mas há mais. Há uma intenção clara e deliberada de produzir farsa. A história está se repetindo, e aqui está se repetindo como tragédia e como farsa, assim como dizia o pensador. Como tragédia, porque nós já pudemos ver, após o primeiro turno, a quantidade de casos de violência, de ataques a minorias, de atos de intolerância. Nós no IDDD temos recebido diuturnamente notícias sérias de pessoas que estão se sentindo ameaçadas, estão se sentindo agredidas, estão, em uma palavra, com medo. As pessoas estão com medo. E nós vivemos um momento do paradoxo da tolerância. Porque se nós formos tolerantes com a intolerância vencerá. Nós não podemos ser tolerantes com a intolerância. Eles que defendem a ditadura, existe uma única ditadura que eles não aceitam, que é a ditadura da tolerância, é a ditadura da inclusão. Essa eles não aceitam. A intransigência, desculpe, com os direitos humanos, a intransigência com os direitos do outro. E eu não poderia deixar de dizer, e inclusive aqui na presença do nosso querido Paulo Teixeira, eleito deputado federal, e que é o representante dessa bandeira progressista do direito penal no Brasil, de um direito penal mais humano, de um direito penal racional, um direito penal menos punitivo, um direito penal que encontre as causas do crime antes de só pensar nas respostas e na punição. Nós não podemos olhar para essa proposta que antagoniza com a nossa nesse momento e ficar tranquilo. Nós não podemos ver, no momento em que se discute prerrogativa de foro nos tribunais, alguém propor uma excludente de licitude por prerrogativa de foro. É uma excludente de licitude por prerrogativa de foro. Determinadas profissões, determinadas funções públicas estão autorizadas a matar. É isso o que diz a proposta do candidato que se opõe à proposta que hoje nós apoiamos. Que não precisa haver prova, que não precisa haver processo, que não precisa saber o que aconteceu. Basta dizer quem foi que atirou e qual é a função que ele ocupa, que está absolvido. É uma carta branca, é uma ação de salvo-conduto para o extermínio no país. Essa é uma proposta séria encampada na outra agenda. Então é com base em todos esses e muitos outros, que não teria tempo aqui de dizer, mas esta agenda da intolerância, essa agenda do discurso do ódio, que já começa a se alastrar no país. Porque no momento em que há uma votação importante para um candidato que faz esse tipo de discurso, já há um segmento da sociedade que se sente empoderado e legitimado a praticar os atos de violência que não tinha coragem de praticar antes. Nós já vivemos isso.
Isso não é o futuro, isso não é um risco, já é real, isso já está ocorrendo. Portanto, eu me somo às palavras e a tudo que foi dito aqui para dizer que há uma necessidade extrema de frear, frear de fato, não é apenas apoiar uma candidatura como a da Haddad, mas é frear a candidatura e esse projeto de poder e de ódio que está em curso. Obrigado. Obrigado, querido. Anunciar também as importantes presenças do Dr. Tardelli, muito obrigado, Dr. César Pimentel, coordenador dos jurídicos da FIOESP, Dr. João Vicente, Dr. Ari Friedenbach, que alegria recebê-lo aqui, uma grande alegria, receba o nosso abraço, o nosso respeito e a nossa admiração. E também Dr. Dimitri, advogado presidente do CONDEP, muito obrigado também pela presença, que nos honra bastante. Passar a palavra rapidamente para a querida colega Magda, que vai fazer uso da palavra, que é uma referência incansável aí para a gente. Bom dia a todas e a todos. Eu não sabia que eu ia fazer uso da palavra, né? Mas nós mulheres, quando somos instadas a fazer uso da palavra, nos apropriamos dela, né? Porque não é sempre agradecendo na pessoa do nosso candidato a possibilidade de estar aqui. Não é sempre que somos instadas a fazer uso da palavra. Obrigada, Máquina. Nós, mulheres, nos unimos contra o que nós chamamos de ele não. E fomos acusadas de sermos as responsáveis neste movimento pela reação negativa e pela subida do candidato do mercado. Mas esta é uma outra mentira e uma outra falácia, né, que aqueles que vestiram a velha máscara liberal, cansados de vesti-la, retiraram essa velha máscara liberal, e falo isso em homenagem a Oswald de Andrade, numa década lá de trás, que é muito parecido anacronicamente com o que nós estamos vivendo hoje. Tiraram a velha máscara liberal porque ficaram cansados de defender os direitos civilizatórios e essas besteiras. Se organizaram como uma classe policialmente. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje novamente. Não à toa, o Rei da Vela foi recentemente apresentado com muito êxito nesse Brasil de mil e tantas misérias. Muito obrigada, presidente Haddad. Nós estamos aqui, e eu sou do CESIT, para defender tudo o que já foi dito e a pauta econômica. Temos um programa de governo que tem uma excelente proposta econômica, meus cumprimentos. Estamos aqui para afirmar que o mercado tem dono, centro e cara. E o capitalismo deixado ao seu livre fluxo é predatório. Precisamos botar o bicho na gaiola. E o bicho só vai para a gaiola quando nós, juntos, unidos nesta frente, exigimos que isso aconteça. E a solução para isso é a tua candidatura. E é por isso que nós estamos contigo. Eu sou desembargadora, só sei falar nos autos. Mas desde que me aposentei, comecei a falar nas pesquisas. E é por isso que eu estou aqui para trazer o nosso apoio, o apoio da comunidade acadêmica, o apoio dos que pensam o direito, né, como um instrumento de luta e de conquistas. O apoio dos que sabem que construir este Brasil, de 30 até 88, foi uma tarefa hercúlea, que deu morte, que deu suicídio e que deu golpe militar. Muito obrigada. Muito obrigado, querida Magda. Aproveitar nossas palavras para fazer aqui, enfim, um reconhecimento. A desembargadora Kenaric está sendo duramente perseguida. Grande Kenaric. Obrigado, Rui. A desembargadora Kenaric está sendo duramente perseguida por dar sua opinião. Eu não sei se vocês estão acompanhando, o último processo instaurado contra ela é porque ela fez uma fala reconhecendo que o que aconteceu no país foi realmente, né, Léo, um golpe militar. Né? Então, falando em movimento, né? Então, falando em movimento, ela foi duramente, enfim, está sendo duramente perseguida por conta disso. É realmente uma vergonha, né? É um grande escândalo. Passar a palavra para o nosso querido colega Eliseu, grande advogado, foi secretário adjunto da Igualdade Racial.
Queria me desculpar no Marco, que ele tinha me telefonado para que eu chegasse mais cedo, mas eu tinha um compromisso e, desculpe, cheguei um pouco atrasado. Eu gostaria de falar em nome da dona Clarice Soares Lopes. Quem é a dona Clarice Soares Lopes? Dona Clarice Soares Lopes é minha mãe, empregada doméstica. Assim como eu, milhares e milhares de pessoas do nosso país foi responsável por construir o nosso país. Eu não falo em nome de minoria, não. Eu falo em nome da maioria do nosso povo brasileiro, que são os negros, que construíram esse Brasil ao lado dos donos, ao lado dos imigrantes e ao lado dos operários que vieram para São Paulo, do Nordeste do Brasil, para trazer essa pujança que é São Paulo. Nós precisamos, em primeiro lugar, resgatar mudar esta concepção. Nós não somos minoria, nós somos maioria. E nós ganhamos, nós conseguimos mudar a história do Brasil quando essa maioria teve consciência do seu papel e foi reverenciada no seu papel. E é isso que nós precisamos aqui. Fazer e mostrar para a população o que se trata, o que de fato está acontecendo. Eu fiquei horrorizado quando eu vi o candidato, que eu não vou falar o nome, se dirigir a um centro da polícia no Rio de Janeiro e dizer o seguinte: vocês podem matar, mas eles não precisam dessa autorização, porque nós somos mortos. São mais de 50 mil jovens que são mortos dia a dia nesse país, todo ano no nosso país. É essa a nossa realidade. A realidade da violência, que a classe média começa a perceber, ela está no dia a dia da Zona Leste de São Paulo, da Zona Sul, das periferias do nosso país. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Igualdade Racial, como secretário adjunto do prefeito Haddad, nós pudemos presenciar, estudar, trazer propostas para o problema da violência hoje. Essa violência, esse Estado democrático de direito, não existe para a maioria da população desde o fim da escravidão. Nós ousamos fazer algumas políticas públicas muito importantes. Algumas tiveram como protagonista o presidente Lula e o nosso candidato a presidente Fernando Haddad, que foi justamente democratizar o acesso ao ensino, democratizar o acesso à universidade, que é assim que nós vamos poder ter capacidade de fazer com que aquela doutora que me antecedeu, me permita o nome, que teve oportunidade, que nasceu, conseguiu fazer suas escolhas, mas infelizmente os jovens negros da periferia de São Paulo, a maioria do Brasil, não tem essa escolha, ainda não tem essa escolha. Esse ódio é contra nós. Queria me dirigir aqui a todas as câmaras, para que eles pudessem falar para a população. Esse ódio desse candidato, é contra nós negros, contra as mulheres negras, contra a maioria dos pobres desse Brasil. Essa violência que está se apregoando é contra nós. Eles querem que a polícia nos extermine. Nós temos uma arma na mão. A nossa arma é a democracia. A nossa arma é o nosso voto. E o nosso voto nós vamos dar em Fernando Haddad para presidente do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Eliseu. Já começamos a ficar emocionado, né, Cacá? Realmente um ato mais simbólico. Agradecer também a presença da representação estudantil no 22 de agosto, nosso honroso Centro Acadêmico da Pontifícia Universidade Católica. Nós costumamos dizer, presidente Haddad, se me permite assim chamá-lo, que nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça, com muito orgulho e com muita satisfação, que o 22 é 2 vezes 11, né, Victor? E quando dizem que é a nossa segunda opção, a gente costuma dizer que nós temos o Celso Antônio Bandeira de Melo. Mas enfim, vamos lá. Então, queria também agradecer a presença que muito nos honra do André Quente, que é presidente do Conselho Consultivo do IBCCRIM. Muito obrigado, André, o Piano também. Agradecer também a presença do professor da USP, Marcos Pérez, para não me acusarem de bairrismo, né, Laís Vanessa? Também a Ana Amélia Mascarenhas, grande advogada trabalhista, Luísa Cantal. Muito obrigado. Nós temos também vários colegas do Fernando, da época de centro acadêmico, né? Que depois a gente também vai ter oportunidade de fazer uma foto, que estão dando seus depoimentos da generosidade do Fernando, da gentileza, da liderança dele,
Isso tudo tem, enfim, né, aparecido nas redes e é para a gente motivo de muito orgulho mesmo, porque mostra muito da caminhada dele, que é o que nos une aqui. Enfim, nós estamos quase chegando ao final dessa primeira etapa. Então eu vou passar a palavra para o nosso queridíssimo advogado que vai representar todos nós aqui, querido Maris, o nosso grande vozeiro. Presidente Fernando, em 1985, salvo engano, você é presidente do 11 de agosto, e eu na Ordem dos Advogados, ambos acendemos uma pira que só seria apagada quando a Constituição fosse promulgada. Naquele momento, a chama da pira deu a honra de ter na lembrança este fato. E agora, presidente, estamos acendendo uma outra pira. Estamos acendendo uma pira não mais com alegria, mas com fervor, com coragem, com vontade que a chama dessa pira acesa, que hoje estamos acendendo, ilumine a escuridão que se avizinha. E não se avizinha porque chegará com eventual vitória do outro. Se avizinha, na verdade, porque já está aqui, como bem disse o Tufik. Já está aqui a escuridão. Uma escuridão representada não pelo perigo de que a democracia venha a ser sepultada. Mais do que o sepultamento da democracia, mais do que a instalação de um Estado autoritário, eu estou perplexo, eu estou estupefato, porque eu estou cheirando, eu estou vendo, eu estou tocando na barbárie que está se instalando no país. E parece que, para desgraça nossa, essa barbárie está recebendo e encontrando um terreno fértil na sociedade brasileira. Será que eu, com 73 anos de idade, tinha uma visão errada do meu povo, da minha gente? Será que o brasileiro está se tornando um intolerante raivoso? Ou já era escondido, camuflado? Ninguém saberá responder a esta pergunta. Mas a verdade é que nós estamos agora convivendo com um Brasil que eu não conhecia. Embora com 50, 60 mil mortos, nós atribuímos isto ao banditismo, ao crime organizado, à violência. Mas não sei se é não. Este ódio, esta falta de compreensão, esta falta de compaixão, esta falta de benefícios a serem distribuídos porque as pessoas querem tê-los só para si, este egoísmo, portanto, é algo que, se estava reservado e escondido, agora está à luz do dia. E é contra esta barbárie que nós precisamos lutar e impedir que efetivamente essa barbárie que vem camuflada num antipetismo. Votam contra Fernando Haddad aqueles que não gostam do PT. Mentira! Bobagem! Eu não sou petista. Eu não sou petista. Eu posso ter tido minha simpatia pelo partido, mas não sou petista. Mas eu sou anti-barbárie. Eu sou democrata. Eu acendi a pira. A pira está lá, eu estou com minha neta aqui presente, porque ela, Maria Fernanda, ela quer viver num país que eu ensinei a ela ser o país que eu imaginava que o Brasil fosse. Mas está em tempo ainda, Valteruso, está em tempo ainda de reação, para que você, eu, Paulo Sérgio, Belisário, Zé Carlos, não vivamos de novo o que vivemos em 64 em diante. E há uma coisa interessante,
Em 64, os que deram o golpe, deram de peito aberto, disseram, nós não vamos usar democracia nenhuma, nós vamos ocupar o poder. Nós não queremos eleição nenhuma, vamos acabar com as eleições de 65. Agora não. Agora eles usam o voto para acabarem com o voto. Eles usam o voto para acabarem com a democracia. Eles usam a democracia para acabarem com a democracia. É através do voto que eles chegarão no poder. Não chegarão. Não passarão. Eles não passarão. E eles não passarão, Belisário, sabe por quê? Porque nós todos, por fim, somos judeus. Nós todos somos negros. Nós todos somos mulheres. Nós todos somos gays. Nós não aceitamos a discriminação indecente, imoral que se faz. Moro, o bom. Você que tem origem na advocacia trabalhista e tantos outros que aqui estão, vocês puseram a voz, que é a arma do advogado, a serviço daqueles que sempre foram espoliados nesse país. E agora, agora vocês terão um trabalho extraordinário, independente da vitória do outro que não ocorrerá. Porque já está instalada a barbárie, que atingirá o trabalhador, atingirá o negro, atingirá, enfim, todos nós. E para encerrar, presidente, eu gostaria de falar mais, estou me emocionando, eu já me emocionei, e vou me emocionar no dia da sua vitória. Eu quero lhe dizer uma coisa. A advocacia não é uma profissão de covardes. Já foi dito isso por Sobral Pinto. E então, sendo uma profissão de covardes, nós estamos aqui e milhares de advogados espalhados pelo país estarão se juntando a nós para que nós possamos dizer que continuaremos a defender com muita coragem, com muito ardor, o nosso principal cliente, que é a pátria brasileira. Muito obrigado. Realmente um grande privilégio poder ouvi-lo, professor Marisa. Agradecer também a presença do Jacques Wagner, nosso senador eleito, que está aqui ao fundo. Muito obrigado pela presença. Presença também do Vidal Serrano, promotor e diretor adjunto da PUC São Paulo. Muito obrigado. Já que a gente começou a falar da família Serrano, Ana Cândido Serrano, muito obrigado pela sua presença também. Advogada, aliás, uma militante, né, do movimento feminista, muito obrigado. Também ao professor Pedro Serrano, que assinou a lista. Agradecer ao Otávio Pinto e Silva, colega do Senado, muito querido. Ao Ariel de Castro, um advogado que é referência para todos nós, membro do grupo Tortura Nunca Mais. Muito obrigado, Ariel, pela sua presença. Muito importante também. Em nome da Érica também quero agradecer a todos os companheiros da Defensoria Pública, que vai ser seguramente prioridade, né, no nosso governo, como sempre foi. Nós vamos ter esse olhar e esse foco, não tem a menor dúvida, né? Nós temos realmente o melhor programa e os melhores candidatos. Infelizmente, as circunstâncias da candidatura que está colocada contra esse projeto e que será derrotada, trazem para a gente realmente o compromisso de permanecer na luta de forma incansável, né? O clima, vocês já estão sentindo, está mudando. Nós construímos realmente um grande movimento de virada e faremos um grande ato no Tuca no dia 22. Né? O Tuca costuma dar sorte para a gente. Vai ser no dia 22 agora. Um ato de turistas, de intelectuais, enfim, de diversas categorias. Muito importante que todos compareçam a partir das 19 horas. Nós já começamos a virar, estamos virando os votos e vamos ganhar essas eleições, não há a menor dúvida. E, além disso, queria também agora chamar dois colegas para fazer uma entrega simbólica, porque nós sabemos muito bem o que o nosso projeto contempla, né? Um jovem advogado,
pró-unista, que é exemplo do sucesso de algumas políticas afirmativas de governos anteriores, o Vitor Marques, e a Ana Laura, estudante da PUC, futura presidente no 22 de agosto, entregar a Constituição Federal para o nosso querido futuro presidente da República. Vitor, vai pra virar aqui, ó. Davi, levanta. Com as duas mãos. Essa Constituição, né, Davi? E tanta gente que está aqui ajudou a construir e a defender. Nós tivemos, enfim, a ideia de fazer isso após a confirmação, né, do professor Zé Carlos Dias, do Maris, de tantos advogados, do Belisário, do professor Celso Antônio, e nós dissemos que a gente tem realmente a obrigação de defender essa Constituição que eles ajudaram a construir. Então, o nosso muito obrigado a essa mesa super representativa que está aqui. E antes de passar a palavra para o nosso futuro presidente, quero apenas e tão somente fazer um último registro. O nosso querido advogado Fábio Tufik, junto com o nosso querido professor Maris, também Fernando Fernandes, tem feito um trabalho incrível, com o Cacá e com os demais advogados criminalistas, nós vamos constituir um grande movimento para poder reagir a esse absurdo que os jornais de hoje noticiam. É realmente criminosa a ação desse grupo, que está trazendo não só instabilidade para a campanha, estão incitando o ódio. Realmente uma prática criminosa. Ontem nós tivemos o nosso coordenador, um dos coordenadores de campanha, uma reunião na Polícia Federal para mostrar a preocupação dessa campanha, desse grande movimento de defesa da democracia, com o avanço da intolerância e da violência. É isso que está em jogo. Então, parabéns, Emílio, que ontem levou, enfim, a Polícia Federal essa preocupação, esse olhar, e nós vamos aqui, pela advocacia, agir com muita rapidez e com muita força. Tem uma turma aqui que precisava estar presa. Isso é realmente muito, muito grave. Nós estamos falando de bilhões de reais que estão impulsionando notícias que são criminosas, que são inverídicas, inclusive de forma absolutamente ilegal, à margem da legislação eleitoral, que nós bem sabemos que essas empresas não podiam fazer doação como estão fazendo. Inclusive o candidato do medo, do ódio, da intolerância, está incentivando esse tipo de comportamento. A advocacia vai reagir, exatamente porque, como disse o nosso querido Maris, a profissão não é uma profissão de covardes. Então, contem conosco. Vou passar, então, agradecer mais uma vez, Fabiano, pelo trabalho incrível que você tem feito aí na retaguarda, Fabiano, Gabi Araújo, Bruno e demais colegas do Grupo Prerrogativas de outros tantos grupos. Obrigado pelo trabalho. Nós temos passado madrugadas adentro, virando cada um dos votos, porque realmente, como disse o Maris, essa não é uma disputa do PT com o PSL, até porque o PSL há pouco tempo atrás ninguém nem sabia o que era, né? Enfim, essa é uma disputa realmente da civilização e da barbárie. No nosso manifesto de mais de 1.500 assinaturas até o presente momento, mais de 80% ou 90% das pessoas nem sequer são eleitores do PT. Podem ser circunstancialmente de um ou de outro candidato, mas nem sequer são eleitores. Então é um grande movimento de defesa da democracia. Essa mesa super representativa demonstra isso. Nós temos a obrigação cidadã de vencer essas eleições. Não só porque o Fernando é o melhor candidato, não só porque o programa está antenado com as nossas maiores preocupações, ele e a Manuela são de fato a chapa mais preparada. É uma honra a gente poder ser presidido por alguém que tem um compromisso com a democracia, por um professor, como disse o professor Celso Antônio, não só por isso, mas também por tudo, em especial, que representa o lado de lá. Nós não voltaremos a viver os dias tristes e escuros que infelizmente mancharam a história brasileira, né, doutor Zé Carlos Dias? Então, eu queria mais uma vez agradecer. E acho que, como disse, né, uma das pessoas que fez uso aqui da palavra, o Belisário, o que nos une agora é muito, mas muito maior do que o que nos diferencia. Nós temos um compromisso com a democracia, vamos vencer essas eleições, e agora com a palavra o nosso futuro presidente, Fernando Haddad. Bom dia a todos. Começo cumprimentando as juristas que me precederam aqui, a Magda, a Dora, a Silvia. Em nome dela, cumprimentar todas as mulheres presentes. Queria dizer que as pessoas que estão aqui são muito especiais para mim desde sempre, desde os bancos escolares, desde a Faculdade de Direito. Celso Antônio, Zé Carlos, Maria de Oliveira, Belisário, são figuras que eu acompanho há muito tempo. E os demais colegas, Tufik, Cacai, são pessoas que eu conheci depois da faculdade e aprendi a admirar pelos compromissos firmados há muito tempo com a democracia e com os melhores valores
republicanos. Nós nem sempre estivemos juntos em eleições. O grupo que está aqui nem sempre esteve junto em eleições. Isso era bom, porque, em geral, no segundo turno você tinha duas candidaturas razoáveis e as pessoas se dividiam em torno de projetos razoáveis, com algumas distinções, mas a comunhão em torno da Constituição e dos valores que todos aqui representam estava sempre garantida. Não é o caso hoje, infelizmente. Eu gostaria de estar disputando esse segundo turno com alguém que tivesse um mínimo de compromisso com os valores aqui representados. E digo isso de coração. Tínhamos vários candidatos no primeiro turno e quis o destino que passasse ao segundo turno uma figura da qualidade do deputado Jair Bolsonaro, ou da falta de qualidade. A direita buscou um Macron e entregou um Jair. É coisa para se pensar. Por que depois de tanta busca, fizeram quase que um comitê de busca para achar um candidato que representasse a continuidade do que está acontecendo no Brasil, apresentassem aquele que talvez seja um dos piores parlamentares da história da República. E digo isso com muita consciência do que eu estou dizendo, porque eu convivi com o parlamento brasileiro durante muitos anos como ministro e como prefeito, e não conheço um parlamentar que se assemelhe a ele, do ponto de vista de dizer e expressar o que ele diz e o que ele representa. Realmente uma pessoa que só tenta se esconder agora, mas ao longo da vida inteira disse que veio. Disse que veio. Em nome da ditadura, da tortura, da cultura do estupro, de tudo de ruim que aconteceu nesse país nos anos de chumbo. É isso que ele representa. Eu fico mais preocupado ainda com o que aconteceu hoje. Reportagem do jornal Folha de São Paulo. Porque na última semana do primeiro turno, nós não compreendíamos muito bem o que tinha acontecido em apenas uma semana. Como é que o quadro tinha mudado tão radicalmente em relação ao fim de semana anterior às eleições? Porque nós vimos acompanhando o comportamento eleitoral. E alguma coisa de muito estranha como começou a acontecer na segunda-feira da semana da eleição. E, obviamente, que essa mudança de comportamento se deveu ao que hoje se noticia. Milhões e milhões, dezenas de milhões de reais investidos de forma ilegal, não sei porque não deram o nome na reportagem de Caixa 2, que é o que é, trata-se de crime eleitoral, Caixa 2, organizaram empresários que não quiseram aparecer e, por meio de Caixa 2, resolveram não financiar a campanha. É muito mais grave o que eles fizeram. Por meio de Caixa 2, eles resolveram financiar uma campanha de difamação, de inverdades, a meu respeito. A meu respeito. Porque todas as mensagens do WhatsApp foram feitas direcionadas à minha pessoa, com inverdades a meu respeito e da minha família. O que eu acho extremamente grave. Porque eu nunca tinha visto isso acontecer nas campanhas eleitorais, pelo menos desde 94. Nós sabemos que a de 89 tangenciou esse assunto. Mas de 94 para cá, nós tivemos campanhas eleitorais que jamais se valeram desse tipo de... com algumas exceções conhecidas. Mas o fato é que nós estamos diante de uma tentativa de fraude eleitoral. E eu fico perplexo de ver que o pressuposto dessa campanha foi liquidar a eleição no primeiro turno, para que as notícias de hoje não viessem à tona. Tudo foi planejado para que a eleição acabasse no domingo e nós virássemos a página, porque isso tudo não seria apurado se não fosse o segundo turno. Quis o destino que houvesse segundo turno e que a verdade sobre a campanha do meu adversário viesse à tona. Porque o que está hoje nos jornais não são indícios de que houve crime, são provas. Há valores de contrato, há personagens, há empresários envolvidos. Nós não estamos falando aqui de suposições. E eu temo que a justiça eleitoral, inibida pela violência, que a imprensa, inibida pela violência,
não cumpra suas obrigações constitucionais. Nós sabemos o que passa hoje, pessoas que se insurgem contra o que ele representa. Todos os que se pronunciam contra a violência do meu adversário sofrem constrangimento nas ruas, nas redes sociais. Nós sabemos o que está acontecendo. Não é diferente com a Justiça, não é diferente com o Ministério Público, não é diferente com a imprensa. Jornalistas estão sendo perseguidos. A de hoje, a que assina a matéria, já está sofrendo ameaças nas redes sociais. Um general aliado do meu adversário chegou a ameaçar de prisão ou impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal, que não agissem de acordo com a vontade desse que não será o presidente da República. Então nós estamos diante de uma situação grave. E com muita sinceridade, Zé Carlos Dias, Paulo Sérgio, eu esperava essa reação da classe jurídica. Porque ao longo de toda a minha vida, eu nunca vi os juristas brasileiros se intimidarem diante de nenhuma ameaça. Quem lutou pela democracia no Brasil foram os juristas democráticos. Gosto ou não das arcadas da PUC, a gente sabe que foram nessas instituições que várias piras foram acesas em nome da liberdade. Várias. E eu me lembro, Márcio Tomás, intelectuais, conosco em defesa das liberdades, no momento em que a segurança física ainda não estava assegurada. Quem não se lembra do dia em que a emenda das diretas foi derrotada, em que a tropa veio para cima dos estudantes e dos advogados no Largo São Francisco, inibir as manifestações de repúdio à votação no Congresso Nacional, que julgou para 89 uma eleição que deveria estar acontecendo em 85. Quem não se lembra disso? Ou seja, nós estamos hoje com o sinal trocado. Nós estamos, ao invés de viver num período de aprofundamento da democracia, nós estamos vivendo um período de ameaça aos direitos sociais, o que é grave, aos direitos trabalhistas, mas, para espanto de muita gente, nem os direitos civis e políticos estão assegurados no Brasil de hoje. Nem os direitos de liberdade de expressão, liberdade de organização, nem isso. Integridade da pessoa humana, nada disso está assegurado no momento atual. O ato de hoje me dá uma confiança enorme, de que nesses 10 dias nós vamos resgatar o nosso país, para os brasileiros, e não para essa camarilha que está disputando a eleição. Eles vão... 10 dias é muito tempo para o momento que nós estamos vivendo. A história, o tempo histórico não passa da mesma forma. Depende do momento, ele corre mais, corre menos. 10 dias é uma eternidade. E ele que diz que já está com a faixa, vai experimentar a ira daqueles que aqueles que de fato decidem uma eleição, que é o voto popular. É a soberania popular que vai se impor no domingo do dia 28. E nós vamos trabalhar diuturnamente para esclarecer a opinião pública do que está em jogo no nosso país. É muita coisa. Eu diria que não é só a democracia que está em jogo, porque lendo o programa de governo do meu adversário, eu diria sem medo de errar, que a própria soberania nacional nunca esteve tão ameaçada quanto agora. Nunca esteve tão ameaçada quanto agora. Uma pessoa que diz o que diz sobre a Amazônia, sobre o pré-sal, sobre as estatais, sobre a base de Alcântara, sobre a Embraer, e que depois disso tudo bate continência para a bandeira americana, também não está escamoteando seus verdadeiros propósitos. Ele está aliado com o que tem de pior nesse país. Esses empresários são antinacionais e antissociais. Uma nota no Valor Econômico, no jornal, dava conta de que alguns empresários estavam satisfeitos com esse viés autoritário, porque entendem que o modelo chinês seria o modelo mais adequado para o Brasil da atualidade, que é falta de liberdade e fim dos direitos sociais e trabalhistas. Quer dizer, o namoro é explícito com o autoritarismo.
E nós não vamos deixar isso passar em brancas nuvens. Nós vamos lutar, e aqui eu tenho certeza, e eu em primeiro lugar, eu tenho uma fala muito tranquila. É difícil eu elevar o tom de voz, é difícil eu arrumar uma briga. Agora, o que estão fazendo com o Brasil, vocês podem acreditar que até a meia-noite do sábado eu vou estar suando a camisa para evitar que esse mal aconteça. Vamos lá, senhor. Muito obrigado pela presença. Até a vitória. Viva a República! Gente, ó, vou pedir uma gentileza para vocês. Só um minutinho, nós vamos tirar uma foto. Vou pedir para vocês ocuparem a parte de trás. O pessoal daqui da mesa, Haddad, nós vamos tirar uma foto com os juristas. Se puderem sentar aqui, parte de trás, pode vir. Agradecer também a Márcia Semer, presidente do Sindicato dos Procuradores de Estado. Muito obrigado pela presença. Márcia Semer, Zé Américo, deputado, Matheus Moro e Leonardo, da Defensoria Pública, Fernando Moraes. Então vamos lá, gente. Vitor. Vamos lá, gente. Brasil urgente. Abaixa, abaixa. As duas mãos. Em cima, assim, não, as duas mãos. Haddad presidente. Brasil urgente. 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 Haddad presidente. Eu vou ter que passar o Natal na sua casa. Abre aí, gente, pra gente fazer um manifesto. Vou ter que passar o Natal na sua casa, Andrade. O manifesto tá aí.